Caríssimos alunos, caríssimos amigos do saber, caríssimos ouvintes do programa Casal 20 TV Circuito. Tudo bem? Aqui é o professor Ibrahim, do Supletivo Virtual. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto de química que inaugura a química chamada Teoria Atômico-Molecular, a introdução da química. Pessoal, a química ela trabalha com os elementos de toda espécie, seja ela natural, seja ela de seres vivos, ou seja artificial, tá? Os elementos, sejam eles minerais, animais ou vegetais, todos eles possuem química. A menor partícula que existe de um determinado material é chamada de átomo, tá? É a menor partícula indivisível e que mantém as características do material observado. Por exemplo, nós temos aqui uma barra de ferro. Se nós, de maneira imaginária, dividirmos uma barra de ferro de maneira a tornar-se imensamente pequena, tá? Mentalmente. E se nós pudéssemos dividir essa partícula e ela deixasse de ser ferro, então nós teríamos atingido, antes de cortar, teríamos atingido o átomo de ferro. Ou seja, é a menor partícula que mantém as características do elemento que está sendo analisado. Tudo que existe na natureza é formado por átomos. Então, o átomo ele é composto por três partículas básicas, elementares, que são os prótons, partículas com carga elétrica positiva, os nêutrons, partículas com carga elétrica neutra, e os elétrons, que são partículas com carga elétrica negativa. Então, os prótons, positivo, começa com P. Os nêutrons, como o nome diz, né? Carga neutra. E os elétrons, as cargas são negativas, ok? No átomo, basicamente, nós temos aqui um núcleo formado por prótons, que eu represento aqui pela letra P, que é positivo, carga positiva, e o nêutron, que eu pus aqui número 0, né, para representar que a carga do nêutron é neutra. Ora, se no núcleo nós temos prótons e nêutrons, prótons positivos e nêutrons nulo, então nós temos que o núcleo é positivo, né, ou seja, positivo, e esse é nulo. Então, no núcleo do átomo, nós temos aqui no miolinho prótons e nêutrons, carga positiva e carga nula, então prevalece o núcleo do átomo como carga positiva. Em volta do núcleo do átomo giram os elétrons, em camadas que giram em torno do núcleo do átomo. Os elétrons com carga negativa. Então aqui não é um sinal de menos, não. Aqui é um sinal. Não é um acento, é um sinal de menos, indicando que a carga é negativa. Tá legal? Então nós temos o núcleo do átomo, que é positivo, e os elétrons girando aqui em volta do núcleo do átomo, formando o que nós chamamos essa trajetória de eletrosfera. É a trajetória que os elétrons fazem em torno do núcleo do átomo. Carga do núcleo positiva, carga do elétron negativa. Se nós temos então positivo e negativo, os opostos se atraem. Então nós temos entre o núcleo do átomo e a eletrosfera, tá? Nós temos uma força de atração. Registrado? Pessoal, o número de prótons que um átomo possui é como se fosse o número de chamada do aluno, ou seja, o número de prótons, cada átomo, cada material possui um certo número de prótons. O número de prótons é chamado de número atômico. O número atômico é o número de chamada do átomo. É o número de prótons que ele possui. Por exemplo, o ferro tem uma certa quantidade de prótons. O ouro tem uma outra quantidade de prótons. A prata tem uma outra quantidade de prótons. Tá? O número atômico que é representado pela letra Z. Por que letra Z? Não tenho a menor ideia. Então fica registrado. O número de prótons é o número atômico representado normalmente pela letra Z. Num átomo,
O peso atômico, ou seja, a massa atômica, é definida pela soma de prótons e nêutrons, ou seja, é só o núcleo do átomo que é considerado quando se mede o peso atômico, a massa atômica. Então, a massa atômica, representada pela letra A, né, massa atômica, é a soma de prótons e nêutrons. Então, os elétrons são tão levinhos, são tão desprezíveis que a gente nem considera no cálculo da massa atômica. É como se pedisse para você se pesar antes de cortar o cabelo e depois de se cortar o cabelo. Olha, não ia fazer muita diferença, nenhuma diferença, não é verdade? Então é assim. Registrado, pessoal? É isso então na aula de hoje, para a gente dar início à teoria atômico-molecular. Beleza? Então um abraço a todos, uma boa semana e até mais!